Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem como título Obadias, a soberana vontade de Deus. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. O primeiro deles será contexto histórico. Em segundo lugar, vamos falar sobre a estrutura do livro. E em terceiro lugar, vamos falar sobre a mensagem de Obadias. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Obadias profetizou os oráculos divinos ao povo de Edom, revelando o julgamento de Deus sobre eles por causa de seus pecados. Nesta lição, estudaremos sobre os pecados de Edom e as punições de Deus sobre este povo, o julgamento de Edom e das nações, segundo o princípio da retribuição e a grande vitória da nação de Israel, segundo a soberania de Deus. O item número 1, vamos falar agora sobre o contexto histórico. E vamos iniciar o nosso contexto histórico falando sobre a síntese biográfica de Obadias. Obadias, profeta de Deus, cujo nome significa servo de Jeová, por ordenança do Senhor, profetizou para Edom, nação descendente de Esaú, que habitava no sul de Judá, entre a península do Sinai e o Mar Morto, num período de 586 a 583 a.C., na era do domínio mundial do Império Babilônico. Obadias, versículo 1, diz assim: Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus, a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: Levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Vamos, neste contexto histórico, falar agora sobre a origem da nação de Edom. E nós vamos falar sobre, na verdade, a origem das 2 nações irmãs, Israel e Edom. O patriarca Isaac casou-se com Rebeca e tiveram 2 filhos gêmeos, um chamado Jacó e o outro Esaú, que deram origem às 2 nações, sendo Jacó pai das 12 tribos de Israel e Esaú pai dos edomitas, também conhecido como os Vermelhos. Por ocasião do nascimento de Jacó e Esaú, o Senhor revelou que estas 2 nações, apesar de guardarem um grau de parentesco, lutariam entre si, onde uma seria subjugada pela outra. Esaú, o mais velho, tinha o direito de primogenitura para ser o principal herdeiro de Isaac. Porém, trocou esse direito por uma refeição, vendendo a Jacó, onde a partir desta deslocada decisão começou um crescente antagonismo entre Jacó e Esaú e seus respectivos descendentes, que atravessa a cronologia do tempo até os dias atuais. Jacó engana o seu pai Isaac e recebe a bênção especial destinada ao seu irmão primogênito, Esaú, ministrada por Isaac. Esta atitude de Jacó acirra ainda mais a ira de Esaú contra Jacó, até mesmo com desejo de morte. E aí nasce
a inimizade entre Israel e os edomitas. Israel como linhagem de Isaque, ou melhor, de Jacó, e Edom como linhagem de Esaú. O antagonismo das duas nações irmãs. Neste contexto que nós falamos da origem histórica das duas nações, na historicidade de Israel, sempre houve esta demonstração crescente do antagonismo entre eles, corroborados nos seguintes fatos. Vamos ver aqui alguns fatos da Bíblia, vou apenas mencionar, nós não vamos ler passagens bíblicas relacionadas a estes eventos, a estes acontecimentos, mas mencionar que durante a cronologia da historicidade de Israel, os edomitas e os israelitas sempre estiveram em lados opostos, antagônicos. Então, um primeiro acontecimento foi que os edomitas, eles não permitiram aos seus irmãos israelitas passarem por suas terras por ocasião da peregrinação de Israel rumo à terra de Canaã. Outro fato é que os edomitas sempre se lançaram em várias guerras contra os seus irmãos israelitas, com o objetivo de destruí-los. Um outro fato, terceiro, é que os edomitas fizeram uma aliança com o rei Nabucodonosor e ajudaram o Império Babilônico a conquistar Judá em 586 a.C. e levar seus habitantes em cativeiro para a Babilônia. Portanto, aí neste contexto histórico em que Obadias, levantado por Deus, profetiza os oráculos de Deus para Edom, o contexto histórico é que, na realidade, eram duas nações, a de Israel e a de Edom, irmãs, uma da linhagem de Jacó, Israel, outra da linhagem de Esaú, Edom, que brigavam entre si. Ainda falando dentro do contexto histórico, o estado moral e espiritual dos edomitas, no tempo do profeta Obadias, era degradante. Os edomitas, eles foram sentenciados pelo Senhor à destruição por terem construído uma inimizade com seus irmãos israelitas, como nós já falamos, fomentado um intenso desejo de vingança contra Israel. Tendo estas atitudes de inimizade e de desejo de vingança, produzidos ao longo do ano, frutos de arrogância, de soberba, de crueldade, de violência, de alegria e prazer nos sofrimentos alheios e tantas outras práticas de pecados abomináveis diante do Senhor, praticados pelos edomitas. Passando para o item 2 da lição, nós vamos falar sobre a estrutura do livro. O livro de Obadias, ele não contém capítulo, mas apenas 21 versículos. E quanto à sua estrutura, apresenta 3 blocos de mensagens, anunciando em primeiro lugar os pecados de Edom e as punições de Deus sobre esta nação. E aí vai do versículo 2 ao 14. O julgamento de Edom e das nações segundo o princípio da retribuição. Vai dos versículos 15 ao 16. E por último, a grande vitória de Israel segundo a soberania de Deus. Vai dos versículos 17 ao 21. E, portanto, neste ponto agora da lição, nós vamos já entrar no item 3,
falando sobre a mensagem de Obadias, mensagem do livro de Obadias. E nós vamos iniciar falando dos pecados de Edom e as respectivas punições do Senhor a este povo. Considerando o contexto histórico e a estrutura do livro do profeta Obadias, a partir deste ponto de nosso estudo, passaremos a analisar os pecados de Edom e as respectivas punições reveladas pelo Senhor a esta nação, a saber, pecados de Edom. Primeiro, arrogância e soberba. O povo de Edom vivia em cavernas, nos altos das montanhas, com visão privilegiada da região, achando que não podiam ser alcançados pelos inimigos e eram invencíveis. E por isso não tinham humildade e viviam sem a dependência de Deus, confiando na sua própria força. A punição de Deus a Edom por causa desta soberba, desta arrogância, Deus diz que faria de Edom uma nação fraca, e mesmo que voassem que nem uma águia e fizessem ninho nas estrelas, Deus os derrubaria de lá. Obadias, versículos 2 ao 4, diz assim a palavra do Senhor: Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado, a soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes do teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. O segundo pecado de Edom, melhor dizendo, foram as alianças com estrangeiros de má índole, nações pecadoras, idólatras. Edom fez aliança com nações estrangeiras que tinham como objetivo destruir os israelitas, e eram nações com má índole, idólatras e sanguinários. Como punição por este pecado cometido, Deus diz ao povo de Edom que eles foram traídos pelos próprios aliados, sendo conquistados e expulsos da terra por eles, e ainda zombaram dos edomitas, chamando de tolos estes mesmos estrangeiros que os edomitas fizeram na aliança. Isto está escrito no versículo 5 ao 7, que diz assim: Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam só o que lhes bastasse. Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadriados os seus tesouros escolhidos. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. O outro pecado de Edom, mencionado na palavra, é a violência e o prazer pelo sofrimento alheio. Edom se uniu aos estrangeiros para lutar contra seus irmãos israelitas e cometeram homicídios, roubaram os pertences dos seus irmãos e não se importaram com os saques das riquezas de Israel, realizado pela nação estrangeira, agressora. E, inclusive, demonstraram prazer e alegria na destruição dos seus irmãos israelitas, entregando-os para morrerem nas mãos do inimigo. Deus diz à nação edomita, como punição, que ela cairia em desgraça para sempre e seriam destruídos. Versículo 10 ao
14 diz assim a palavra do Senhor: por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha, e serás exterminados para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas, e deitaram sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo era um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mãos nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. E após falar sobre esses pecados de Edom e as respectivas punições do Senhor, nós vamos falar sobre um princípio, o chamado princípio da retribuição, que Obadias também fala no seu livro. Mas foi o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, que ele registrou uma lei espiritual, a qual conhecemos como a lei da semeadura, que nos ensina que tudo que colhemos é o resultado do que plantamos. E fazendo uma breve leitura da carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A nação de Edom semeou inimizade com seus irmãos israelitas, fomentou um intenso desejo de vingança contra Israel, tendo estas atitudes produzido arrogância, soberba, crueldade, violência, alegria e prazer nos sofrimentos alheios e tantas outras práticas de pecados abomináveis diante do Senhor. Como resultado desta semeadura de desgraças, colheram desgraças e a sua própria destruição, ou seja, colheram o que plantaram. Obadias, versículo 8 e 9, diz assim: não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. No versículo 15 e 16 diz assim: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste assim, se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão. De contínuo todas as nações beberão, sorverão, e serão como se nunca tivessem sido. A nação de Israel, pelas atitudes diante de Deus, de arrependimento, de fé e de humildade, recebeu de Deus bênçãos materiais e espirituais. E isso está no versículo 21, que diz: salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Falados o princípio da retribuição, vamos falar também o que Obadias registrou sobre a soberania de Deus. Deus é supremo e soberano e não permite que povos ou pessoas prevaleçam sobre a terra,
recompensando-os segundo as suas obras. Deus, pela sua soberana vontade, proclama através da voz do profeta Obadias, sobre a sua soberania, o seguinte, ou sobre a sua vontade soberana. Em primeiro lugar, pela vontade de Deus, foi dada a posse da terra ao povo de Israel, outrora conquistada pelas nações estrangeiras. No versículo 17 diz assim a palavra do Senhor: mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades, ou seja, é a herança da terra. Pela soberana vontade de Deus, houve a destruição da nação edomita por Israel e conquista da terra dos povos estrangeiros, também por Israel. E no versículo 18 ao 20 diz assim: a casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão. Israel destrói Edom. E ninguém mais restará a casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Negueb possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. Portanto, a conquista da terra das nações estrangeiras. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. Portanto, o domínio da terra. Ainda como terceiro ponto, há uma exaltação de Israel pela vontade soberana de Deus, ou seja, a exaltação de Israel para governar o mundo, tendo o Senhor como rei. Obadias 21, nós já lemos. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Mas também no livro de Obadias, alguns estudiosos da Bíblia Sagrada atestam também que neste livro nós podemos contemplar dois eventos a partir de uma visão escatológica, ou seja, os acontecimentos dos últimos dias, que são, na realidade, os nossos dias, porque está muito próximo à vinda do Senhor. E entre estes eventos, numa visão escatológica, nós podemos mencionar, em primeiro lugar, os julgamentos das nações, onde o Senhor condenará todas as nações que intentarem destruir Israel. Obadias 15, 16, diz assim a palavra do Senhor: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo, teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebestes o meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão, e serão como se nunca tivessem sido. Outro evento, além do julgamento das nações, é o milênio, onde o Senhor Jesus Cristo governará a terra por 1000 anos, a partir de Jerusalém. E vamos ler mais uma vez Obadias 21, que diz: Salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Concluindo a aula de hoje, o livro de Obadias claramente se observa
dois princípios imutáveis na nossa relação com o Senhor. O primeiro, da retribuição, na qual o Senhor recompensa cada um segundo as suas obras. E o segundo, o princípio da soberania, na qual o Senhor realiza a sua vontade de forma suprema, sem qualquer impedimento. Em Obadias, o Israel humilhado foi exaltado. Os edomitas exaltados foram humilhados, demonstrando o agir do Senhor segundo o princípio da retribuição e soberania de Deus. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.